Nessa aula do dia 27, a gente falou também sobre o SESBIT e a CIPA. Bom, a CIPA é uma coisa que vocês já conhecem, já entendem, né? Vocês já sabem que a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que surgiu, né, lá em 1921 pelo Comitê de Estudos de Ações de Segurança, né, da Organização Internacional do Trabalho, certo? A CIPA ela tem como objetivo prevenir mesmo o trabalho. Prevenir o trabalho não, prevenir os acidentes de trabalho, né? E aí, como eu já falei nas últimas aulas, aí, quem é que faz parte da CIPA? Aquele profissional que trabalha na empresa, certo? E também o presidente da CIPA, ele é designado pelo empregador. O dono da empresa é quem diz quem vai ser o presidente, né? É o representante dos empregadores, são colocados pelo chefe. E os representantes dos empregados são feitos por uma eleição secreta, na qual participam todos os empregados, independente de filiação sindical, né? Todos participam, tá certo? O mais votado, ele automaticamente vai ser o vice-presidente da CIPA e assim sucessivamente, né? Vai vindo suplente, vai vindo secretário e tal, né? Só para a gente entender uma situação aqui também, para que ser da CIPA? Por que ser da CIPA? Por que é importante ser da CIPA? Primeiro, que o empregado que está na CIPA, ele fica isento de perder o emprego. Ele já não perde o emprego assim, a não ser por justa causa, né? Mas se for, por exemplo, passar por uma pandemia, como a gente está passando agora, o pessoal da CIPA está garantido, né? Isso é uma grande vantagem, certo? Então, é uma vantagem imensa ter a estabilidade aí durante todo o mandato. O mandato dos membros da CIPA, inclusive, tem duração de 1 ano, mas existe sim a perspectiva de reeleição, dependendo, é claro, se ele pode ganhar ou não a eleição de novo, né? O empregador, ele precisa designar entre seus trabalhadores um representante para ser o presidente, né? E os membros são eleitos, né? Tem lá a votação e são empossados no primeiro dia útil depois do outro mandato. A CIPA ela não pode ter seu número de representados reduzido, bem como não pode também ser desativada pelo empregador antes que termine o mandato dos seus membros, mesmo que haja redução no número de empregados da empresa. Vamos supor, tem uma empresa que tem 1.000 funcionários, então tem uma CIPA aí, vamos supor, de 10 funcionários da CIPA. Aí vamos supor que ele vendeu a metade da fábrica e ficou com 500 funcionários. Então a CIPA não precisava ter 10 funcionários. Mas aí, como já está no mandato, ele não pode botar para fora, ele tem que segurar os 10 lá até terminar o mandato e quando for a próxima eleição, faz referente à quantidade de pessoas que tem na empresa, tá certo? Até aí, nada demais. Isso aí todo mundo a gente já tinha visto, né? Agora, a novidade do momento foi o SESMIT, né? Que eu falei nessa aula de ontem, na aula passada, do dia 27, e o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Que, como eu já falei na aula ao vivo que a gente gravou, que a gente fez, o SESMIT ele tem 5 profissionais, certo? 5 profissionais. Eu tenho o médico do trabalho, eu tenho o engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho o enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho, que tem as suas atribuições distintas, carga horária, cada uma também definidas pela NR4, que é a NR que trata do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, certo? As empresas, seja elas privadas ou públicas, os órgãos públicos, né, os poderes judiciário, legislativo, eles possuem, tudo que possui empregado e que sejam regidos pela Lei de Trabalho, pela CLT, né, ela tem que ter um SESMIT com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores. Agora, claro, todas as empresas precisam ter um médico? Todas as empresas precisam ter um engenheiro? Não, aí vai pela quantidade de pessoas que estão
trabalhando naquela empresa. Então, por exemplo, de zero até 500 pessoas, só precisa de um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. De 500 a 1.000, precisa de um técnico de enfermagem, mais um técnico de segurança. De 1.000 a 1.500, precisa de um enfermeiro e mais os outros dois. De 1.500 até 2.000, por exemplo, precisa de um médico, um enfermeiro, precisa de um auxiliar de enfermagem, precisa de um técnico de segurança. Agora, a partir de 3.000 pessoas, precisa ter um engenheiro, um médico, e precisa ter todos, né? Seria mais ou menos assim. Então, o que você tem que analisar aqui? Que todos eles são importantes, né? Mas o que mais se utiliza nas indústrias do Brasil são o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho. Claro que tem empresa que tem médico? Tem, obviamente que tem, né? Tem empresa que tem engenheiro? Tem, aquelas empresas maiores, aquelas bem maiores, né? Por exemplo, o que é que faz o engenheiro de segurança do trabalho? O engenheiro de segurança do trabalho pode ser arquiteto também, né? Ele tem que ter certificado de conclusão de especialização em engenharia de segurança do trabalho, pelo menos em nível de pós-graduação. E o médico? Ele tem que ter o certificado de especialização em medicina do trabalho em nível de pós-graduação ou de residência na área de saúde do trabalhador, ministrados por uma faculdade ou universidade que tem o curso de medicina. O enfermeiro também precisa ser tem que ter o pós-graduação, mas tem que ser por uma universidade ou uma faculdade que tenha o curso de enfermagem. O auxiliar de enfermagem é só o curso técnico, né? Então, é auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, portador de certificado de curso de qualificação de auxiliar de enfermagem, ministrado pela uma instituição especializada reconhecida pelo MEC. E o técnico de segurança do trabalho é um portador de comprovação de registro profissional, né, que tem o nível técnico, né? Então, os profissionais de nível técnico, como o médico, ou melhor, como o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem, eles trabalham 8 horas por dia, né? O serviço dele é 8 horas por dia pela empresa. 8 horas por dia dá 40 horas por semana, é de 7 às 5 da tarde, com direito a 2 horas de almoço, certo? Já os profissionais que são graduados, eles têm uma diferença de hora, né? O engenheiro, o médico e o enfermeiro, ele trabalha menos no SESMIT, né? Por exemplo, ou você trabalha 3 horas por dia em regime de tempo integral, ou então 6 horas por dia, dependendo, é claro, da situação que está cada ambiente, né? É mais ou menos isso aí. Bom, o que é mais importante destacar aqui é que o técnico de segurança do trabalho é o membro da SESMIT mais atuante nas empresas, porque ele é o primeiro profissional a aparecer na formação dessa equipe. Então, é muito comum que nas empresas de grau de risco 1 e 2, e até 500 funcionários, encontrar somente o técnico de segurança do trabalho, sendo o único responsável por toda a segurança, da empresa. Então, o SESMIT, ele é muito importante para as empresas e é muito interessante a gente saber disso, tá certo?